Brasil 24 horas. Olá, meu amigo e minha amiga. Bem-vindo ao Brasil 24 horas, o seu canal de notícias. Antes de começarmos com a notícia de hoje, deixem nos comentários de qual cidade você é. E sem mais delongas, vamos para a notícia de hoje. A situação da deputada federal Carla Zambelli, PL-SP, ganhou novos contornos após a Justiça da Itália decidir pela manutenção de sua prisão. A decisão foi divulgada apenas um dia depois de Zambelli comparecer a uma audiência diante de 3 juízes italianos que analisaram não apenas as acusações contra ela, mas também as condições de saúde apresentadas por sua defesa. De acordo com o documento emitido pela Corte de Apelação italiana, existe o que foi classificado como o grau máximo de perigo de fuga da deputada caso ela fosse solta. Essa avaliação pesou de maneira determinante para que os magistrados optassem por manter a prisão preventiva. Para o tribunal, permitir que Zambelli aguardasse em liberdade poderia comprometer a efetividade do processo e colocar em risco a cooperação jurídica entre Brasil e Itália. O processo de análise incluiu também relatórios médicos. Os juízes avaliaram laudos apresentados pela equipe de saúde da unidade prisional em que Zambelli se encontra e concluíram que ela possui condições adequadas para permanecer encarcerada. Na decisão, os magistrados destacaram que o perito médico responsável pelo exame técnico afirmou que, de modo geral e abrangente, a unidade prisional dispõe de equipe capaz de administrar corretamente terapias farmacológicas, realizar monitoramento de saúde constante, tanto básico quanto especializado, e assegurar a aplicação correta das terapias prescritas. Essa constatação foi interpretada como um indicativo de que não há risco iminente à integridade física ou mental da deputada em razão da manutenção de sua prisão. Assim, o argumento da defesa de que Zambelli deveria ser libertada por questões de saúde foi descartado pelos juízes italianos. O pedido de extradição feito pelo Brasil. Paralelamente à decisão, segue em análise o pedido de extradição formalizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A solicitação foi feita em razão das condenações que pesam contra a parlamentar no Brasil. Moraes determinou o encaminhamento do pedido às autoridades italianas, que agora precisam avaliar se irão conceder ou não a extradição. A extradição é um processo complexo, que envolve não apenas questões jurídicas, mas também políticas e diplomáticas. No caso de Zambelli, condenada 2 vezes pela Corte brasileira, o governo brasileiro busca assegurar que a parlamentar cumpra as penas determinadas pela Justiça Nacional. No entanto, caberá à Justiça italiana avaliar a compatibilidade entre as legislações e decidir se aceita ou recusa a solicitação. Enquanto isso, a situação da deputada permanece indefinida. Por determinação da Justiça da Itália, Zambelli seguirá presa até que uma nova decisão seja tomada sobre o futuro do processo de extradição. Na prática, isso significa que ela pode permanecer detida por semanas ou até meses, dependendo da velocidade com que os trâmites judiciais avançarem. A estratégia da defesa. A defesa da deputada buscou, sem sucesso, garantir que ela pudesse aguardar a decisão em liberdade. O argumento principal foi o de que não haveria risco de fuga, uma vez que Zambelli estaria sem passaporte brasileiro e tampouco possuiria nacionalidade italiana. Além disso, segundo seus advogados, a parlamentar estaria em situação financeira delicada, uma vez que suas contas bancárias, assim como as do marido, foram bloqueadas por decisão de Alexandre de Moraes. O advogado Pagnozzi, que representa Zambelli na Itália, relatou que durante a audiência, o perito médico convocado pelo Estado italiano falou por apenas 2 minutos. Nesse tempo, afirmou que a deputada pode continuar em cárcere, mas não apresentou justificativas detalhadas sobre o porquê, como ou em que condições específicas. Para a defesa, essa ausência de fundamentação mais clara fragiliza a decisão, embora na prática tenha sido suficiente para que os juízes rejeitassem o pedido de soltura. Ainda durante a audiência, o procurador de Justiça da Itália reforçou aos juízes a avaliação de que existia risco de fuga, o que contradiria os argumentos da defesa. Segundo o Ministério Público italiano,
A gravidade das acusações e o histórico de Zambelli de ter deixado o Brasil antes da execução da prisão reforçam a necessidade de mantê-la detida. O risco de fuga como argumento central. O risco de fuga é um dos principais fundamentos utilizados pela justiça italiana para justificar a manutenção da prisão preventiva. Em casos de extradição, esse argumento costuma ser recorrente, já que soltar a pessoa investigada pode dificultar ou até mesmo inviabilizar o cumprimento de eventual ordem de entrega às autoridades do país solicitante. No caso de Zambelli, os juízes entenderam que, ainda que ela não possua passaporte válido e tenha contas bancárias bloqueadas, existem alternativas pelas quais poderia tentar escapar do território italiano. Além disso, consideraram que o simples fato de ter deixado o Brasil antes da decretação de sua prisão já indica a possibilidade de evasão. Esse raciocínio reforça a percepção da Corte de que seria arriscado conceder liberdade a parlamentar. Ao classificarem o risco como de grau máximo, os juízes sinalizam que não existe margem para flexibilização nesse momento, mesmo diante dos apelos da defesa. As próximas etapas do processo. Agora, a expectativa se concentra na análise do pedido de extradição. A justiça italiana deverá avaliar se as condenações sofridas por Zambelli no Brasil são compatíveis com a legislação local e se os requisitos para a extradição estão devidamente preenchidos. Esse processo pode ser demorado, já que envolve a tradução de documentos, o exame de provas e o cumprimento de ritos específicos previstos na legislação italiana. Enquanto isso, Carla Zambelli permanece em cárcere. A decisão reforça a percepção de que, para a Justiça da Itália, os riscos de fuga e de comprometimento do processo de extradição são maiores do que os argumentos levantados por sua defesa. A situação da deputada federal Carla Zambelli, PL São Paulo, ganhou novos contornos após a Justiça da Itália decidir pela manutenção de sua prisão. A decisão foi divulgada apenas um dia depois de Zambelli comparecer a uma audiência diante de 3 juízes italianos, que analisaram não apenas as acusações contra ela, mas também as condições de saúde apresentadas por sua defesa. De acordo com o documento emitido pela Corte de Apelação italiana, existe o que foi classificado como grau máximo de perigo de fuga da deputada caso ela fosse solta. Essa avaliação pesou de maneira determinante para que os magistrados optassem por manter a prisão preventiva. Para o tribunal, permitir que Zambelli aguardasse em liberdade poderia comprometer a efetividade do processo e colocar em risco a cooperação jurídica entre Brasil e Itália. O processo de análise incluiu também relatórios médicos. Os juízes avaliaram laudos apresentados pela equipe de saúde da unidade prisional em que Zambelli se encontra e concluíram que ela possui condições adequadas para permanecer encarcerada. Na decisão, os magistrados destacaram que o perito médico responsável pelo exame técnico afirmou que, de modo geral e abrangente, a unidade prisional dispõe de equipe capaz de administrar corretamente terapias farmacológicas, realizar monitoramento de saúde constante tanto básico quanto especializado e assegurar a aplicação correta das terapias prescritas. Essa constatação foi interpretada como um indicativo de que não há risco iminente à integridade física ou mental da deputada em razão da manutenção de sua prisão. Assim, o argumento da defesa de que Zambelli deveria ser libertada por questões de saúde foi descartado pelos juízes italianos. O pedido de extradição feito pelo Brasil. Paralelamente à decisão, segue em análise o pedido de extradição formalizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF. A solicitação foi feita em razão das condenações que pesam contra a parlamentar no Brasil. Moraes determinou o encaminhamento do pedido às autoridades italianas, que agora precisam avaliar se irão conceder ou não a extradição. A extradição é um processo complexo que envolve não apenas questões jurídicas, mas também políticas e diplomáticas. No caso de Zambelli, condenada 2 vezes pela Corte brasileira, o governo brasileiro busca assegurar que a parlamentar cumpra as penas determinadas pela Justiça Nacional. No entanto, caberá à Justiça italiana avaliar a compatibilidade entre as legislações e decidir se aceita ou recusa a solicitação. Enquanto isso, a situação da deputada permanece indefinida. Por determinação da Justiça da Itália, Zambelli seguirá presa até que uma nova decisão seja tomada sobre o futuro do processo de extradição.
Na prática, isso significa que ela pode permanecer detida por semanas ou até meses, dependendo da velocidade com que os trâmites judiciais avançarem. O pedido de extradição e as repercussões no Brasil. A manutenção da prisão de Carla Zambelli na Itália não é apenas um episódio jurídico isolado. O caso se transformou em um verdadeiro campo de disputa política e institucional, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Isso porque o processo de extradição solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes do STF envolve múltiplos fatores, desde a cooperação judicial entre os dois países até as tensões políticas em torno da deputada. O pedido formalizado pelo STF. O pedido de extradição de Zambelli foi apresentado oficialmente por Alexandre de Moraes às autoridades italianas. O ministro fundamentou a solicitação nas condenações já transitadas contra a parlamentar no Brasil, além de ressaltar que ela deixou o território nacional justamente para evitar o cumprimento da ordem de prisão. Segundo especialistas em direito internacional, pedidos de extradição costumam ser embasados em 3 pilares principais: a existência de decisão judicial definitiva no país requerente, a compatibilidade das acusações com a legislação do país requerido, no caso a Itália, e a garantia de que a pessoa extraditada terá assegurado seus direitos fundamentais durante o cumprimento da pena. No caso de Zambelli, o primeiro critério já está preenchido, uma vez que o STF confirmou condenações. O segundo, no entanto, exige maior atenção. A justiça italiana deverá verificar se as condutas atribuídas à deputada são igualmente consideradas crime pela legislação local. Esse exame é conhecido como o princípio da dupla tipicidade e costuma ser um dos pontos mais debatidos em processos de extradição. O terceiro critério envolve a confiança recíproca entre as democracias. Como o Brasil e a Itália mantêm histórico consolidado de cooperação jurídica e policial, há expectativa de que não haja entraves significativos quanto ao respeito aos direitos fundamentais. Cooperação internacional Brasil e Itália. Brasil e Itália possuem uma tradição antiga de cooperação jurídica e policial. Diversos tratados foram firmados ao longo das últimas décadas para viabilizar a troca de informações, o cumprimento de cartas rogatórias e a extradição de indivíduos acusados ou condenados. Um dos casos mais notórios foi o do ativista italiano Cesare Battisti, extraditado pelo Brasil em 2019 após uma longa batalha judicial e política. A decisão, na época, foi marcada por intensos debates sobre soberania, ideologia e cumprimento de tratados. Agora, com a situação de Zambelli, os papéis se invertem. O Brasil solicita a extradição e depende da sensibilidade da justiça italiana para atender ao pedido. Esse precedente reforça a importância da relação bilateral, já que a recusa da Itália poderia gerar mal-estar diplomático e abrir margem para questionamentos sobre a reciprocidade entre os dois países. O papel de Alexandre de Moraes. A atuação do ministro Alexandre de Moraes é central nesse processo. Relator de ações no STF que envolvem Zambelli, Moraes foi o responsável por determinar bloqueios de contas bancárias da parlamentar e por formalizar o pedido de extradição. Para críticos, sua atuação representa uma postura firme contra ações consideradas atentatórias à democracia e ao Estado de Direito. Já apoiadores da deputada argumentam que há perseguição política, discurso que encontra eco em parte da oposição ao governo federal. Independentemente da leitura política, o fato é que Moraes se consolidou como protagonista nos desdobramentos jurídicos relacionados a Zambelli. Sua decisão de acionar a Itália foi interpretada como um sinal de que o STF não pretende tolerar tentativas de fuga da justiça brasileira. As repercussões políticas no Brasil. No campo político, a prisão de Zambelli e o pedido de extradição movimentaram os bastidores de Brasília. Deputada de primeiro mandato e uma das principais aliadas do ex-presidente Jair Bolsonaro, Zambelli se tornou figura de destaque nos embates políticos mais recentes. Sua detenção no exterior foi recebida com perplexidade por aliados e com cautela por adversários. Parlamentares da oposição enxergam no episódio uma demonstração de enfraquecimento do campo bolsonarista, que perde uma de suas vozes mais combativas no Congresso. Já governistas preferiram adotar um tom mais institucional, destacando a importância de respeitar a autonomia da justiça italiana. Analistas políticos avaliam que a prisão de Zambelli pode ter impacto direto no equilíbrio de forças dentro da Câmara dos Deputados. Embora o PL, partido ao qual ela é filiada, mantenha uma bancada robusta, a ausência de uma liderança com visibilidade nacional pode reduzir o poder de articulação da sigla em determinados temas. A reação da defesa. Enquanto isso,
a defesa de Carla Zambelli segue insistindo em sua libertação. Os advogados argumentam que não há risco de fuga, já que ela estaria impossibilitada de viajar por não possuir documentos válidos e por ter suas contas bloqueadas. Em declarações à imprensa, o advogado Pagnosi criticou a decisão da justiça italiana, alegando que o perito médico responsável por avaliá-la falou por apenas 2 minutos, durante a audiência, sem apresentar fundamentos técnicos consistentes. Ainda assim, a corte preferiu acatar a recomendação e manteve a prisão. Esse embate entre defesa e acusação reforça a percepção de que o processo ainda pode se prolongar. Como cada lado busca sustentar sua versão com base em diferentes argumentos, de saúde, de risco de fuga, de bloqueios financeiros, os juízes italianos precisarão examinar cuidadosamente as provas antes de tomar uma decisão final sobre a extradição. A expectativa dos próximos passos. No Brasil, a expectativa é que a justiça italiana atenda ao pedido de extradição. Essa possibilidade, no entanto, ainda não está garantida. O processo de extradição pode se estender e há precedentes de casos em que pessoas permaneceram meses ou até anos aguardando uma decisão definitiva. Enquanto isso, Zambelli permanece em cárcere, sob a justificativa de que sua liberdade representaria risco de fuga e ameaça ao andamento do processo. Essa condição reforça a incerteza quanto ao seu futuro político e pessoal, alimentando debates tanto no Brasil quanto na Itália.